Como curar os enfermos. Programa número 4. Aleluia! Aleluia! Sabe, acho que não há coisa que eu goste mais do que ensinar vocês. Eu gosto disso, eu gosto mesmo, porque sou obrigada a estudar. Ah, você sabia disso? Isso mesmo. Vocês me fazem estudar e assim eu descubro tudo que é coisa nova e interessante. Na verdade, eu estava lendo uma coisa ontem sobre as borlas das vestes que os judeus usavam naquela época. Era uma história sobre a razão porque as borlas eram tão importantes. Um dia eu conto. Mas hoje vamos a propósito. Sou Frances Hunter, estou sempre esquecendo. Há muitos que sabem quem eu sou e muitos que não. Mas eu sou Frances Hunter, falando a vocês da fabulosa Escola de Ministério Cidade da Luz, onde temos os estudantes mais entusiasmados do mundo todo. Amém? Muito bem. Muito bem. E estamos ensinando como curar os enfermos. Vamos tocar em 2 assuntos aqui nessa hora. Fale a este monte. E o segundo é, o que você vê é o que você recebe. E agora nós vamos falar a um monte, talvez você tenha na sua vida. A propósito, eu esqueci de dizer, no fim da última reunião, que a senhora que estendeu a mão e tocou o meu vestido ainda está em perfeita saúde hoje. Eu a vi há pouco tempo na Flórida. Aleluia. Marcos 11:23 é um texto que eu acho que eu uso o tempo todo, porque é tão vital para tudo em sua vida cristã, que eu creio que Marcos 11:23 é vital para a sua prosperidade. Eu creio que Marcos 11:23 é vital para relacionamentos familiares. E eu creio que Marcos 11:23 é extremamente vital no que se refere à cura do seu corpo. Então, Marcos 11:23, porque em verdade vos digo, e há alguma pessoa aqui que ainda não decorou essa passagem bíblica, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que disser, e lhe será feito. E eu gosto disso. Você pode ter tudo o que você disser. Quero mencionar uma coisa, e diz em Provérbios que somos apanhados pelas palavras de nossa boca. Você pode ter tudo o que disser, e às vezes dizemos a coisa errada. Quantos aqui já disseram a coisa errada e receberam o que disseram? Eu também já fiz a mesma coisa, então não pense que você é uma exceção. Há uma grande diferença entre falar e orar. Vocês sabiam? Falar é ordenar que algo aconteça. Orar é pedir que Deus o faça por você. Há uma tremenda diferença entre falar e orar. Agora, há ocasiões e circunstâncias quando precisamos orar. Mas na área da cura, eu creio que você vai descobrir que você pode fazer muita coisa ao ordenar a um monte que se mova. E também quero enfatizar uma coisa, e acho que vamos dizer isso em cada uma dessas essas reuniões. Jesus não orou pelos enfermos. Ele ordenou que as doenças se fossem. Ele falou com elas. De vez em quando, especialmente quando você está começando, parece tolice para você dizer pneumonia, em nome de Jesus, sai daí. Ou, quando manda uma perna crescer, a primeira vez que eu ordenei um braço que crescesse, eu queria me esconder debaixo da mesa, porque era tão tolo dizer a um braço, cresce em nome de Jesus. Mas essa ordem, e é isso que Marcos quis dizer com as palavras, ordene, diga isso, diga a esse monte que se mova, e o monte vai se mover. Eu quero trazer um texto à sua atenção, porque ele fala de Paulo falando e orando. Em Atos 28:8, numa tradução ampliada, diz: e Paulo foi vê-lo, ele estava ministrando cura ao pai de Públio, e Públio era o líder político da ilha, e diz que Paulo foi vê-lo e depois de orar, impôs as mãos sobre ele e o curou. Agora, todo o caminho para o hospital ontem, Charles e eu estávamos orando. Quando chegamos ao hospital, ordenamos aquele corpo queimado para começar
a expelir toda aquela pele queimada e começamos a ordenar que fosse curado em nome de Jesus. Mas em todo o caminho para o hospital, nós estávamos orando. Agora, quero dizer isso, se você tem que parar e orar na hora, você não está preparado. Quantos acham que deviam orar o tempo todo para estar sempre preparado? Muito bem. Quanto a Jesus, ele ordenava que coisas acontecessem. E ele quer que nós usemos sua autoridade em seu nome e poder para que ordenar que algo aconteça. Uma coisa muito emocionante me aconteceu. Ele conta essas histórias aqui porque talvez um dia alguém venha a você com exatamente as mesmas circunstâncias com que vieram a mim ou foram a Charles. E Deus vai trazer de volta a sua lembrança o que dissemos neste seminário sobre cura. E você vai se lembrar, se Charles e Francis podem fazê-lo, eu também posso. É por isso que lhes contamos todas essas histórias, para que você possa se lembrar do que precisa fazer nas mesmas circunstâncias. Fomos a uma igreja em Eugene, Oregon, por 9 anos seguidos. Voltamos lá sempre em outubro e todo ano temos reuniões fantásticas e vemos curas tremendas em todo lugar. Mas um dia, às vezes, somos um pouco diferentes de muitos evangelistas. Quantos sabiam disso? Ou seja, nós somos um pouco loucos e fanáticos. Glória a Deus. Acho que quando você envelhece, tem o direito de ser um pouco mais louco que quando era jovem. E incentivamos as pessoas a dançar nos nossos cultos, nós incentivamos a erguer as mãos e louvar o Senhor, nós incentivamos as pessoas a falar em línguas. Na verdade, os crentes em geral não falam em línguas que chega. Ontem, quando o helicóptero salva-vidas levantou o voo lá no hospital onde estávamos, eu não sabia como orar, não sabia o que eles iam fazer. Instantaneamente, o grupo todo ali, todos ali eram cheios do Espírito e todos começamos a orar em línguas. Nós não sabíamos por quem ou pelo que nos estávamos orando, mas quando aquele helicóptero sai, sabemos que uma vida está em perigo. E o que fazer? Todos oramos em línguas. Charles e eu oramos em línguas todos os tempos. Glória a Deus. Bem, nem todo mundo gosta, nem todo mundo aprecia o fato que toda vez que você se volta estão falando em línguas. Glória a Deus, eu creio que há poder nisso. Não só isso, mas quando você fala com seu pai e a sua fé é fortalecida e como consequência, não há chance de sua fé se esgotar. E você fala em línguas e sua fé não se esgota. Você sabia? Bem, mas nem todo mundo gosta disso. Nem todos gostam do fato de que impomos as mãos em pessoas. Nem gostam do fato de que as pessoas caem sob o poder. Bem, eu oro por eles também, aleluia. De qualquer maneira, este pastor disse que toda vez que íamos lá, algumas pessoas em sua congregação ficavam todas ofendidas. E no domingo seguinte, ele tinha que ir pela igreja, sossegando os ânimos. Mas, nesse domingo, ele disse: vocês talvez não aprovem tudo que o Charles e Francis fazem, mas eu quero dizer uma coisa. Se eu ficasse doente, eu não ia querer outra pessoa para orar por mim, exceto Charles e Francis Hunter. Ele disse: a sua fé é tão simples, eles pensam que basta impor as mãos em você e será curado. E sabe, você é curado. Então, e se um dia ficar doente, não chame ninguém para orar, exceto Charles e Francis. Ele não sabia que estava profetizando a seu próprio respeito, porque em muito pouco tempo o diabo pôs nele um tipo de câncer de crescimento extremamente rápido, um verdadeiro assassino, tumor no cérebro. E ele foi ao médico por causa das dores de cabeça, ficou cego de um olho de repente, em menos de 2 meses. É incrível o que o diabo pode fazer. Esse tumor cresceu tão rapidamente, deixou cego de um olho, surdo de um ouvido. O médico lhe disse, então, não lhe dou mais que 1 mês, talvez 6 semanas, ou 2 meses no máximo, e você vai estar morto. Então diz: quero que deixe o pastorado, quero que acerte todos os seus negócios, quero que faça o seu testamento, quero que todas aquelas boas coisas, sabe, que eles dizem. E quantos aqui creem que ainda que seja um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, quando é atacado, sua fé parece se evaporar
Você sabia, mas isso que acontecer, não fique desanimado. Procure alguém que crê. E tudo o que você precisa, porque há ocasiões em que precisamos de orações de nossos irmãos e irmãs em Cristo, porque a fé se evaporou. E assim, Murray orou por si mesmo e diz: eu não tinha um pingo de fé. Tinha visto gente ser curada de câncer, mas não tinha qualquer fé para mim mesmo. Ele contou à congregação o que o médico tinha dito, e eu dou graças a Deus que havia uma mulher na congregação que se lembrou: se um dia ficar doente, eu quero as orações de Charles e Francis Hunter. Então, essa senhora conseguiu nosso telefone, e foi por Deus mesmo, porque nosso número não consta da lista, e a companhia telefônica não fornece esses números, mas essa senhora conseguiu o nosso telefone, ligou para nós e nos contou o que Murray dissera. Ela disse: lembrei o que Murray disse uma vez, que não queria outra pessoa orando por ele, só vocês. Ela pode vir aqui e orar por ele. Então, meu primeiro impulso foi dizer sim, mas Deus disse não. Ele diz: traga-o até você. Já notaram que os doentes eram levados a Jesus? Notaram que Jesus raramente foi ao encontro dos doentes? Os doentes eram trazidos a ele. É um ato de fé quando traz a pessoa a você. Então nós o chamamos. E sabe, eu estava chorando, eu estava tão furiosa com o diabo, pois gosto tanto de Murray, e eu estava furiosa com aquele diabo miserável. E eu disse: Murray, o Senhor nos disse que devemos pagar a sua passagem e a de sua mulher e de todas as despesas para vir aqui a uma de nossas reuniões que quiser nos Estados Unidos. Não faz diferença o lugar, você nos diz e nós vamos lhe mandar as passagens. Então, Murray disse: sinto em meu espírito que está certo. E eu disse: ótimo. Dei o roteiro e disse: onde quer nos encontrar? Ele nos ligou no dia seguinte, dizendo que quer encontrá-los em São Diego, na Califórnia. E eu disse: ótimo. Assim mandamos as passagens. Mas ele não chegou no primeiro dia e não chegou no segundo dia. Nós telefonamos para seu escritório. Ele disse que algo acontecera e não pudera ir, mas disse: estarei hoje, porque era o nosso último culto. E eu disse: ótimo, venha então, porque nós cremos em Deus, vai totalmente e completamente curar você. Mas ele não tinha chegado quando o culto começou. E meu espírito estava muito preocupado. Onde é que ele está? Onde é que está esse homem? Bem, finalmente eu vi entrar. E quando vi entrar, eu caí em lágrimas. Eu nunca tinha entendido até então o que o diabo pode fazer em 2 meses. Nunca tinha entendido. Ele perdera tanto peso, parecia um cadáver ambulante, nada mais. Eu corri até ele, pus meus braços à sua volta e eu o abracei. E abracei, não podia fazer outra coisa. Chorei e abracei, e chorei e o abracei. Mas você percebe o que mais eu estava fazendo? Tocando, comunicando-lhe aquele poder da ressurreição. Então voltamos, Deus nos mandou orar ali. E devemos ser sensíveis ao Espírito Santo. Ouça o que Deus diz. Não se entusiasme e faça as coisas do seu jeito. Bem, nós voltamos até a plataforma e a reunião foi num hotel da cidade e o pastor começou a profetizar sobre alguém na audiência. E de repente foi como se um raio lhe atingisse. E Deus disse: ore por ele agora. Eu me voltei para o Charles, porque ele estava deste lado, para lhe pedir que chamasse o homem. Mas Charles já tinha ido, porque Deus falara com ele. E ao mesmo tempo que eu me virei para ele, o pastor se virou para mim, para que eu pedisse a Charles que buscasse o homem. Deus falara nós 3 ao mesmo tempo. O programa estava sendo transmitido para São Diego, toda a área de Los Angeles. E Charles foi e o trouxe, e não sei por que fui escolhida para orar. Não faz diferença. Meu poder não é maior que o de Charles, e o dele não é maior que o meu, nem que o de Jerry Barnard, o pastor daquela igreja. Mas nessa ocasião, Deus me escolheu para impor as mãos em Murray. E sabe, eu estava tão furiosa com o diabo, eu queria estrangulá-lo, eu queria fazer alguma coisa com ele por causa do que ele fizera a Murray naqueles 2 meses. E eu disse: diabo, eu te amarro pelo Espírito de Deus, espírito imundo e podre do câncer. Saia daí em nome de Jesus. E eu amaldiçoo a semente e a raiz desse câncer imundo em nome de Jesus. E pau, ele caiu sob o poder de Deus. E o que aconteceu então foi tão emocionante.
Porque eu olhei para ele e vi a mão de Deus descendo e tocando na cabeça. Mas eu vi Deus tomar seus dedos assim, como se estivesse espremendo algo do seu cérebro. E os operadores das câmeras não queriam mostrar alguém caindo sob o poder de Deus na televisão, então eles focalizaram as câmeras em mim, e eu me voltei para eles e disse: tira essa câmera de mim, mostra esse homem, eu quero que o mundo veja a aparência de um homem que está sendo curado de câncer. Você diz: oh, como ela tem fé? E eu não tive fé. Eu vi Deus, relatei o que vi. Não foi a fé que o fez. Eu vi a mão de Deus ali, espremendo aquele tumor do seu cérebro. Quando Murray se levantou do chão, disse que a única coisa que ele sentia de diferente era que a violenta dor de cabeça se fora. Instantaneamente a dor desapareceu. Ainda cego, ainda surdo. Eu quero repetir uma coisa para que não se esqueça: nunca se desanime com o que vê. Entendeu? Não fique desanimado por causa do que vê, sente, ouve ou pode tocar, mas crê no que diz a palavra de Deus e mova esse monte. Mas um pouco mais tarde, ele cutucou a esposa e eu estava com um vestido escuro e ele disse: posso ver o vestido de Francis? Eu posso ver a Francis. E disse: posso até ver. E tinha umas florzinhas bem pequenas ali, provavelmente não maior do que uma moedinha. Ele disse: esse vestido tem umas florzinhas cor-de-rosa, ou algo assim. E quando chegou a manhã seguinte, a audição de Murray McLean tinha voltado e sua vista se recuperara completamente. Tudo desapareceu e durou. Isso foi há 9 anos. Ele ainda goza de perfeita saúde. Agora, quero acrescentar uma coisa muito interessante. Ele voltou ao médico, que quase desmaiou, como podem imaginar, e tiraram as radiografias. E o médico disse: eu não entendo isso, mas está parecendo para mim que esse tumor foi exprimido fora do seu cérebro. Exatamente como que Deus tinha me mostrado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, como isso aconteceu? Aconteceu porque eu falei aquele monte. E tem mais uma coisa: eu estava tão furiosa com o diabo aquela noite que eu falei com toda a autoridade que tenho em mim, eu falei com toda a fé que eu tinha em mim, não havia dúvida. O que eu fiz foi dizer ao diabo: não se atreva a ficar aí dentro, porque a Bíblia diz: fale a esse monte, e o monte vai ser removido. Eu quero que sua fé chegue ao ponto em que você fale a uma montanha, ou diga uma coisa ou outra, e diga: saia daí em nome de Jesus, sabendo sem qualquer sombra de dúvida que vai acontecer. Pelo mesmo princípio, você pode abrir a boca e pode trazer coisas negativas à existência. Quer dizer, você pode chamar coisas, mas a existência pelo que você diz. E todo ano, antes de eu ser salva, eu morava na Flórida, e todo ano, quando o outono chegava, eu dizia: detesto o outono, porque todo ano no outono eu pego uma gripe e não adianta me cuidar, não importa o que eu faça, todo ano no outono eu pego uma gripe. Vê como eu estava armando uma armadilha? Pois quantos sabem o que eu sempre pegava no outono? Então eu piorava as coisas. Eu dizia, sabe o que mais eu dizia? Eu dizia: não faz qualquer diferença se eu vou ao médico ou tomo penicilina, não faz qualquer diferença se eu fico de cama. Não adianta tomar água, posso tentar o que quiser, mas eu sempre fico de cama por 2 ou 3 semanas todo ano. E quanto sabe o que eu tive? Cada outono, por uns 15 anos, cada outono eu tinha uma gripe. Não importava qual era o tipo de gripe naquele ano, eu pegava. E bem do jeito que eu falava, acontecia.
Eu ficava de cama por semanas. Somos apanhados pelas palavras de nossa boca, porque você pode trazer um monte de doenças sobre si mesmo, sabia? E eu, pessoalmente, creio que há muitas pessoas que atraem o câncer sobre si mesmas. Tenho tanto medo de câncer. Minha mãe morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minhas tias morreram de câncer, este e aquele parente morreu de câncer. E sabe o que acontece? Eu acho que atraem câncer sobre si. Eu acho que diz, venha diabo, jogue-o sobre mim. Eu sei que vou ter câncer. Vou contar uma coisa. Todo mundo na minha família morreu de tuberculose. Meus pulmões são perfeitos. Vocês ouviram isso? Tenho pulmões perfeitos. Não tenho problemas. E nunca tive e nunca vou ter um problema com meus pulmões, graças a Jesus. Sabe, se eu fosse acreditar que a força da hereditariedade é inevitável, a situação da família certamente me colocaria em posição de dizer, oh, minha família toda morreu de tuberculose, minha irmã passou sua adolescência no sanatório porque tinha tuberculose, eu sei que vou pegar. Não vou. Não vou. Sabe por quê? Quando fui salva, recebi um novo pai. Aleluia. E assim essa hereditariedade não me afeta, porque minha carne e sangue são os do Senhor Jesus Cristo. E não preciso me preocupar com o que foi meu pai terreno, porque o meu pai celestial me dá a saúde divina que eu gozo. E eu louvo o Senhor todo dia por isso. Eu louvo o Senhor pela energia abundante que Ele me dá todo o tempo. Eu louvo o Senhor que fico de pé e faço as coisas mais impossíveis. Fale a esse monte. Então, creia que vai acontecer. Mas quero também dar uma palavra de cautela aqui, porque creio que é muito importante que nós lembremos palavras de cautela. Não tenho certeza onde era, acho que foi uma ocasião na Flórida. Isaías 53:5 diz, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é uma grande passagem, se sua fé está neste nível. Mas você pode alienar as pessoas usando esse texto, e quero lhe contar a respeito de um jovem que fez isso. Tinha epilepsia. Ele estava num dos nossos cultos e teve um ataque. E foi um ataque horrível. Quantos já viram alguém ter um ataque epilético? É uma coisa horrível, especialmente quando é um daqueles bem fortes. São terríveis. E ele estava tendo um ataque forte, espumando pela boca. Foi uma coisa horrível. Charles e eu logo fomos e impusemos as mãos nele. E alguém que estava com ele disse, tira as mãos dele. Eu mal podia acreditar no que ouvi. Disseram, ele está curado pelas chagas de Jesus. E eu vi umas 40 pessoas dizer, não está parecendo que ele foi curado. Quero que dizer outra coisa. Como eu disse, não sou influenciada pelo que vejo, ouço, toco ou sinto, mas precisa ter cuidado a quem você diz isso. Se você disser isso a um pecador, esse pecador não vai querer nada com Jesus. Você vê alguém se torcendo, espumando pela boca e diz, ele está curado, as paredes enganam. Se houver descrentes ali e vão dizer, se esse é o Deus que você serve, esse aí está curado, eu não quero ser o seu Deus. Quando você declara uma coisa dessas, quando você, entre aspas, declara estar curado, certifique-se de que está falando com um crente. Você ouviu o que eu disse? Quantos é que entendeu por que estou falando isso? Muito bem, porque se disser isso a um descrente, ele vai pensar que você está maluco e além disso ele fará a sua fé se evaporar. A quem diga, se orarem por você não precisa mais. Sabe de uma coisa? Se eu estivesse doente e alguém me impusesse as mãos, e se eu não fosse curada, e na semana seguinte outro evangelista viesse à cidade, eu voltaria, entraria na fila uma terceira vez, e quarta, e quinta, e sexta, e sétima, até que fosse curada. Agora sei que muitos dirão, isso é falta de fé. Não, não é. É apenas um grande desejo de ser curado. E vou contar um exemplo muito bom disso. Sabe, podemos nos limitar e podemos ser legalistas. Quantos sabem disso? Você pode ser muito legalista, mas eu creio que bom senso é muito mais valioso do que ser legalista. Sempre é.
Uma senhora veio a nós, no estado de Washington, numa cadeira de rodas, levou um tiro na espinha e a espinha foi rompida. Encontrei-a na mesa de livros. Eu gosto de ficar lá, por isso o Charles e eu ficamos na mesa de livros, tem muitos cultos antes do culto começar, porque isso nos dá uma ideia do ambiente da reunião. E essa senhora me disse: os melhores já oraram por mim. Isso sempre me chateia. Dizem, Catherine Coleman, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts já oraram por mim. E eu sempre digo, bem, se você teve as orações dos melhores, não precisa das minhas. Aleluia, glória a Deus. Porque o que você realmente está dizendo é que não crê que vai adiantar. Que alguém ore por você, quem quer que seja. Por isso não gosto quando alguém me diz, os melhores já oraram por mim. Eu digo, bom, então está curada. Eu realmente não digo isso, mas nunca vá a um evangelista dizendo, os melhores já oraram por mim. Fique de boca fechada. Acho que naquele momento esse tipo de informação não vai ajudar a eles. E não vai ajudar você também, porque a sua fé vai se evaporar, eu sei, pois todos somos iguais. Essa senhora disse, os melhores já oraram por mim, e na minha igreja ficam me dizendo que é falta de fé quando eu vou para que orem por mim de novo, pois suas chagas fui sarada. Eu disse, querida, ouça uma coisa, a provisão para a minha salvação estava lá, 49 anos antes de eu aceitá-lo. Mas eu não fui salva até que eu aceitei minha salvação. A provisão para a sua cura está aqui. Você não está curada até ser curada na mesma base. Você não está salva até ser salva. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Nunca hesitem em voltar a uma fila de oração. Charles disse, bem, querida, você está andando? Eu disse, não. Eu disse, se não está andando, então está curada, não? Ela disse, nunca pensei nisso. Eu disse que a provisão para a sua cura estava ali. E a provisão para toda doença está na palavra de Deus. Mas até que se manifeste em seu corpo, você não está curado. Você está no processo, mas não está curado. Então eu disse, bem, o que você tem a perder? Entre na fila de oração. Então ela disse, tá bem. Então no fim do culto, ela veio à frente e impôs as mãos dela. Disse que a espinha se restabelecesse e disse, ande em nome de Jesus. Não andou. Eu disse, volte amanhã. Nunca se sabe. Talvez amanhã seja o seu dia. Ela não voltou no outro dia. Mas voltou no terceiro dia. E disse, sabe o que eu fiz? Gente da minha igreja veio à minha casa ontem e disseram, está vendo? Bem que me dissemos. Amado, não seja desse tipo de membro da igreja. Nunca seja desse tipo de membro de igreja que condena uma pessoa doente. Eles lhe disseram, viu só? Foi falta de fé da sua parte quando você entrou naquela fila de oração outra vez. E ela disse, de repente eu me lembrei do que você disse. Que se você fosse eu, continuaria voltando à fila de oração até que se levantasse dessa cadeira. Eu disse, querida, é exatamente o que eu faria. Bem, isso aconteceu de manhã. E quando a reunião acabou, a chamamos das pessoas, ela veio em sua cadeira de rodas, seu marido veio empurrando, eu disse as mesmas palavras que tinha dito. Ordenei que espinhas se recuperasse, usei exatamente as mesmas palavras, porque estava falando a palavra de Deus. Então eu disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Eu tinha dito a mesma coisa a ela na vez anterior, palavra por palavra exatamente. E quanto sabe o que aconteceu? Ela saiu daquela cadeira de rodas. Pusemos o marido na cadeira e ela o empurrou. Tem uma foto dela empurrando o marido na cadeira de rodas. Ele sentado e ela empurrando. Agora, vou fazer uma pergunta. O que teria acontecido se eu tivesse dito isso mesmo? Com suas chagas, você está curada. Não se atreva a voltar àquela fila de novo. Ela ainda estaria na cadeira de rodas, não é? Bom, sabe, há muitos modos diferentes de curar doentes, eu lhe garanto. Falar a palavra é um modo ótimo, mas não é o único. Não é o único modo, lembre-se. Então, tente todos. Se um não funciona, tente o outro. Ótimo. Muito bem. Bem, vou lhes contar sobre o que vamos falar agora. O que você vê
é o que recebe. Você talvez diga, mas França, você acabou de dizer que não se deixa influenciar pelo que você vê. Essa é uma área de cura bem diferente. É uma área totalmente diferente da área de prosperidade. É uma área totalmente diferente da área de salvação da sua família. Eu creio que essa é uma área que tem sido tão ignorada pelo corpo de Cristo, que quando começamos a ver os princípios da Escritura, do que Deus está nos dizendo hoje, eu creio que vamos ver em nosso espírito o que precisamos ver. Sabe, temos citado Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, eu creio que podemos mudar isso para aquele que vir este monte removido. Eu creio que o que você vê é o que recebe. Eu não creio que devemos usar nossa imaginação, porque a Bíblia manda que anulemos imaginações, mas eu creio que quando começa a aprender a ver na esfera espiritual, isso vai abrir um quadro inteiramente novo que você nunca tinha visto antes. Pois bem, quero que abrem a Bíblia em 2 Reis, um dos meus trechos preferidos. Sucedeu que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. Quero que grave essa frase. É muito importante. Eu falei sobre persistência antes, não? Ensinei sobre persistência, pois bem. A primeira vez que li isso, pensei, Deus gosta de rotina, se repete sempre a mesma coisa. E assim foram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima de tua cabeça? E ele diz também: eu sei, calai-vos, ou seja, calem a boca. Ok, agora ouçam. E continua aqui, está a rotina de novo. Diz, e Elias lhe diz as mesmas palavras: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou. A única coisa que me mudou foi o lugar, Jericó. Então Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Notaram a repetição? Gosto de Eliseu, foi um dos homens mais persistentes da Bíblia. Elias estava dizendo: suma, rapaz. Eliseu dizia: não, você tem algo que eu quero, não vou largá-lo. E agora, veja o que diz de novo. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó disseram a Eliseu: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Aí está de novo. Ele disse: também eu, bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou. Dessa vez era o Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram juntos. Eliseu era tão persistente. Persistência é uma qualidade que você vai precisar, você vai aprender como curar os enfermos. Você vai ter que saber como enfrentar a adversidade, porque no começo nem todos os que impõem as mãos vão ser curados. Isso não é uma confissão negativa, eu estou dizendo isso de experiência. É a experiência que você tem ao ver enfermos curados que faz com que mais curas ocorram. Mas persistência é uma característica vital e importante, e dou graças a Deus que é uma característica que eu tenho. Quero compartilhar uma história porque acho que ilustra muito bem a importância da persistência. Quando eu era criança, trouxeram um espanhol magrinho à nossa escola para nos ensinar datilografia. E eu fiquei impressionada. Tem uma letra miserável. E pensei: uau, isso é fantástico. Eu nunca tinha visto uma... sabe? De repente, palavras surgiam na página. Eu queria aprender aquilo, mas eu resolvi no meu coração que ia aprender datilografia. Resolvi no meu coração. Eu fui dizer à professora que eu ia ser a melhor datilógrafa que a escola já teve, chamando a existência, as coisas que não são como se fossem. O que me impressionou foi que ele tinha um recorde mundial. E olhei para ele e pensei: se você consegue, eu também consigo. Comecei as aulas e se já houve alguém
que não tinha jeito para a datilografia era eu não tinha qualquer coordenação nos dedos e acho que não havia qualquer coordenação ligando o meu cérebro aos meus dedos, porque eu podia dizer aos meus dedos que batesse um J, meus dedos batiam um C e cada vez, ou alguma coisa assim. Minha datilografia era terrível, mas eu disse ao professor, posso vir aqui depois das aulas, em vez de ir ao barzinho, local onde a turma ia fumar e tomar refrigerantes, coisas assim. Eu gostaria de vir, e se a senhora fica aqui depois das aulas, eu gostaria de usar a máquina enquanto estiver aqui. Então fiz uma grande declaração, porque vou ser a melhor datilógrafa que essa escola já teve. Ela olhou para mim pensando, grande coisa. Mas deixou que eu ficasse. E então eu descobri um dia, quando fui ao centro, que algumas lojas tinham máquina de escrever à venda e tinham 3 numa das grandes lojas. Eu fui lá e disse, estou interessada numa máquina de escrever. Aí, agora eu disse que não estava interessada em comprar, só que estava interessada em máquinas, e estava. Então eles me deram um papel e eu coloquei na máquina e comecei... Não tão rápido, mas continuei até encher aquela folha e disse, acho que vou experimentar a segunda. E experimentei. E lembre-se, eram todas manuais. Então fui até encher o outro lado do papel e eles não me deram outra folha. Havia uma folha na 3ª página e eu a usei até encher aquela folha também. Eu era persistente, eu estava treinando, porque lá no fundo do meu coração eu tinha resolvido que ia ser uma boa datilógrafa. Bem, fui a outra loja, havia 3 grandes lojas no centro. Fui a segunda, e então fui a terceira, fiz a mesma coisa nas duas, disse que estava interessada em máquinas, e era fato. Não queria comprar, porque eu não tinha dinheiro que chega. Eu mal tinha dinheiro que chega para onde, nem almocei naquele dia para ter dinheiro para ir ao centro e ir àquelas lojas. Mas fiz tudo isso todo dia, em vez de almoçar, eu ia até lá e depois das aulas, eu ia ao escritório da escola e batia a máquina, então ia ao centro e experimentava aquelas máquinas. E chegou o dia do meu primeiro teste de rapidez. Quantos aqui fizeram um teste desse de rapidez? Não foram terríveis? Oh, glória! Mas eu estava preparada porque tinha treinado muito e fui teste de 10 minutos. Teste de 10 minutos. Eu fui bem. 31 palavras no minuto. 97 erros. Ah, aleluia! Você nunca viu tantos erros numa só página. Isso pode ter me desanimado. E o diabo vai tentar desanimar você com uma cura mais do que qualquer outra coisa. Ele vai tentar desanimar você no que se refere à cura e vai dizer, não vai funcionar para você. Mas quero incentivá-lo a continuar e continuar, continue sempre, seja persistente e continue praticando. Finalmente, chegou o dia de fazer outro teste de rapidez. Eu bati 30 palavras no minuto, mas dessa vez um erro. E então foi 40, então 50, então 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. E finalmente cheguei à rapidez daquele espanholzinho. 125 palavras por minuto em 15 minutos, sem qualquer erro. Persistência compensa. Compensa em todas as áreas da sua vida. Eu nunca entendi bem porque Deus permitiu que eu aprendesse isso, até que descobri para o que Ele tinha me chamado. Eu datilografo todos os meus manuscritos, faço minha própria revisão e depois rebato, porque eu bato rápido. E devo ser um dos poucos escritores do mundo hoje que bate os seus próprios livros. Mas sabe, o que Deus me ensinou, porque eu fui persistente e nunca perdi rapidez. Mas tem uma coisa, eu vi num programa de televisão, alguns dias atrás, um rapaz, não esqueça que eu batia 125 palavras por minuto, isso numa máquina manual. Você pode ir muito mais rápido numa máquina elétrica. Sabia? Eu vi um rapaz com uma dessas máquinas novas bater 180 palavras por minuto. Eu disse, Charles, eu quero uma dessas máquinas de escrever eletrônicas. É que ele tinha uma eletrônica e a que eu tinha, então era elétrica. Mas eu disse que queria uma dessas máquinas eletrônicas. Porque se ele podia bater 180 palavras por minuto, eu também. Quantos acham que quando minha máquina eletrônica chegar, eu vou conseguir isso? Vou bater 180 palavras por minuto. Não quero qualquer dúvida em minha mente e em meu coração, mas eu pensei, que coisa maravilhosa. Eu agora posso bater 50 palavras mais rápido, porque eles inventaram esse equipamento. Persistência compensa. Voltando a Elias e Eliseu. A
Aleluia. Muito bem. Ainda estamos em 2 Reis. É 2 Reis 2, versos 7 e 8. E diz, e foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de longe e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e o dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram ambos em seco. Isso deve ter impressionado Eliseu, você não acha? Vocês não gostariam de estar comigo se eu fosse ao Rio São Jacinto, fazer e se ele se dividisse? Você ia querer ficar à minha volta para saber como eu fiz aquilo. É exatamente o que aconteceu com o versículo 9 diz. Sucedeu, pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eu gosto de Eliseu, mas gosto, porque ele não disse, ó homem de Deus, não sou digno de carregar teu manto. Gosto dele. Acho que ele sabia quem ele era. E devia saber que se Elias podia fazer algo, ele também podia. Então ele disse, eu te peço, eu não quero o mesmo que tu tens. Eu não quero a metade do que tens. Dá-me a porção dobrada. Que guloso espiritual ele era. Ele não se satisfez com algumas migalhas. Ele queria tudo. Então Elias disse, coisa dura pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Marque a palavra vires em sua Bíblia. Se tu me vires quando for tomado de ti, porém se não se fará. Agora veja o que diz. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho, o que vendo Eliseu, marque a palavra vendo, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, então rasgou em 2 partes. Isso aqui é fé. Pediu uma porção dobrada, pediu seu manto, lá vai ele, vou tirar as minhas roupas para pôr as dele. Sua atenção podia ter sido desviada, mas ele nunca tirou os olhos de Elias. Nunca desviem os seus olhos de Jesus Cristo. Quantos sabem que outras pessoas podem desviar nossa atenção? Você pode pensar, uau, se eu pudesse ter um ministério como o de Kathryn Kuhlman, ou se tivesse um ministério como o de Charles e Francis Hunter, mantenha os seus olhos em Jesus, porque é Ele quem vai lhe dar o poder, é Ele quem vai lhe dar o ministério de cura que você precisa. Mas veja o que Eliseu fez. Diz, e tomou a capa de Elias que lhe caíra. E ele não disse, veja que manto precioso e lindo. É santo demais para eu tocar. Gosto dele, porque ele era um homem de ação. Ele o pegou e diz, tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas. Ele colocou sua fé em ação. E ele disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então, ele feriu as águas e se dividiram para uma e outra banda. E Eliseu passou por lá. Glória a Deus. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com Elias, aconteceu com Eliseu. A mesma coisa que acontece nos nossos cultos de milagre. E no ministério pessoal pode acontecer com você, bem como acontece conosco aqui. A única coisa que você precisa fazer é sair e agir. Saia e comece a agir. Torne-se um praticante da palavra. E não deixe que o diabo o distraia, dizendo, só porque Charles e Francis podem, não quer dizer que você também possa. Sim, pode. Cada um de vocês aqui pode sair e impor as mãos nos enfermos, sabendo que eles serão curados. Mas lembre-se, Eliseu viu. Agora, quero levar você a única área diferente por um momento e depois voltaremos à cura. Há anos atrás, ouvi Norvel Reis, numa reunião, dizer... Eu estava numa reunião e um homem me deu um bilhete. Dizia, o Senhor mandou que lhe desse isso. E ele disse, pus no bolso, pensando que era um pedido de oração. Recebemos coisas assim nas reuniões, pessoas sempre põem bilhetes na minha bolsa. E ele disse, eu voltei ao hotel e ao esvaziar meu bolso, pensei, é melhor ler esse bilhete.
E ele disse, eu abri e era um cheque da quantia de $100.000. Quantos acham que isso é bom? Eu acho que é fantástico. E fiquei tão entusiasmada e pensei, me regozijei, quando ouvi que Kenneth Hagin recebeu $5 milhões, que Kenneth Copeland recebeu $5 milhões, eu digo, aleluia, sabe por quê? Minha vez vai chegar. Minha vez vai chegar, aleluia. E um dia desse vou entrar aqui pulando e gritando pelo salão e você vai ouvir o que aconteceu, que alguém nos mandou um cheque assim. De qualquer modo, eu pensei que era fantástico e me regozijei. Então comecei a pensar sobre aquilo e disse, Deus, por que isso não acontece conosco? Podem ter certeza que ninguém tinha me dado um cheque desse. Deus disse, por que Norvel vê e você não? Então é isso? Norvel vê e eu não. Comecei a pensar nisso. Agora, há dois tipos de visão. A visão natural, que é a que você recebe da palavra de Deus. E então a visão sobrenatural que Deus lhe dá. Gosto de visões sobrenaturais, gosto de visões naturais, porque uma visão natural lhe dá algo para você colocar sua fé em ação. Mas certifique-se que você está pedindo a Deus para lhe dar uma visão natural de acordo com a palavra de Deus. Eu estava pensando nisso e disse, uau, Norvel vê e eu não vejo. Comecei então a examinar a Bíblia e cheguei em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, e então diz, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então eu disse, Deus, nós demos, e demos, e demos, e demos, e demos, e demos, e Deus, estamos num ponto agora em que precisamos receber de volta. Então eu disse, eu vou começar a ver esse retorno que vai chegar. Estávamos no carro, estávamos em Michigan, viajando, e de repente eu vejo, BUM! Uma visão de um cheque de $1.000 para o nosso ministério, via a mão de um homem estendida para mim. Pensei, oh, maravilhoso, fantástico, é isso? Hoje à noite eu vou receber um cheque. Alguém vai me dar $1.000. Sabe que eu fiquei tão entusiasmado quando a reunião terminou e eu disse, Charles, faça uma coisa. Eu sabia que aquilo tinha sido uma visão de Deus. Uma visão natural que vem pela aplicação da palavra de Deus à nossa vida. Eu disse, Charles, isso tem que ser de Deus. E disse, você impõe as mãos dos doentes no fim do culto. Eu tinha visto a mão de um homem. E eu disse, um homem vai me dar um cheque de $1.000. Então Charles disse, certo. E ele impôs as mãos dos doentes no fim, e eu fui lá atrás, e cada vez que um homem passava, eu... E ele passava, vinha outro, e eu... E ele passava. Sorri para todos os homens que estavam na reunião, até que meu rosto estava ficando com câimbras. E ninguém chegou dizendo, Deus mandou que eu lhe desse isso. Mas eu tinha visto em meu espírito, e sou persistente. Nunca se esqueça da palavra persistência. Quando voltamos para o carro, eu disse, bem, não recebi hoje, mas vou receber amanhã. Porque íamos estar ali por 3 noites. Então, no fim do culto, eu fui lá atrás e começaram a sair. Aí eu fiquei ali. Aí eu fiquei ali, fiquei sorrindo, e sorrindo, e sorrindo, 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 sorrindo. Gastei meu rosto sorrindo. Ninguém me deu nada. Mas sou persistente. Digam comigo, persistente. Chegou a 3ª noite. E lá estava eu. Sorrindo para todo mundo. Ninguém me deu um cheque. Isso não me desanimou. Eu vi em meu espírito. Fui até a mesa de livros. E minha responsabilidade no fim era aprontar os livros para Charles guardar, porque ele sempre tem outras coisas de que cuidar. Minha responsabilidade é colocar os livros de volta nas caixas, então ele vem, amarra tudo e deixa pronto para a nossa próxima viagem. Então ali estou, agachado, debaixo da mesa. Não há ocasião em sua vida que o evangelista é menos espiritual do que quando está agachado, quando você está elegantemente agachado,
E de repente, é a posição em que me acho tentando arrastar essa caixa, que era pouco pesada para mim, e de repente alguém bate no meu ombro. Saí debaixo da mesa. O último homem no prédio. Ele disse: o Senhor me disse para lhe dar isto. E ele me deu um pedacinho de papel dobrado. Eu não o coloquei na minha bolsa. Quando sabe o que eu fiz? Eu abri ali mesmo. O que acham que era? Um cheque de $1.000, exatamente como tinha visto em meu espírito. Sabe o que Elias disse? Se me vires quando eu for, assim se te fará. E eu fiquei tão emocionada, então no dia seguinte no carro eu estava dizendo: dai e dá-se-vos-á, boa medida. Senhor, mostra-me mais um. E vi um outro cheque de $1.000. Pensei: uau! Não precisei esperar muito no outro dia. A primeira vez é a mais difícil. É sempre a mais difícil. Eles estavam cantando e o menino veio correndo da congregação e disse: papai mandou lhe dar esse cheque de $1.000. Isso mesmo. Bem como eu tinha visto em meu espírito. E de repente isso me abriu um mundo que acho que poucos de nós vislumbramos. Acho que se pudéssemos aprender que podemos ter o que vemos, podemos abrir as janelas do céu de Deus. Desde que esteja de acordo com o quê? É melhor estar de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. Bem, nós fomos à cidade seguinte e quando Charles e eu estávamos saindo do hotel, Deus mostrou à minha mente um cheque de $5.000. Ninguém jamais dera um cheque de $5.000 para o nosso ministério, em nossa vida. Mas eu ouvi e disse: oh, Charles, $5.000. Charles é quem ia falar naquela noite no culto e as luzes da televisão eram extremamente quentes. O ar-condicionado da igreja estava quebrado. Então eu pensei: vou sair dessa plataforma. Estava tão quente, eu estava derretendo. Então fui para o outro lado e abri a porta e fiquei surpreendida, porque quando abri a porta, o dinheiro da oferta estava sobre a mesa e os diáconos da igreja estavam contando. E eu disse: eu posso ajudar vocês? Eles disseram: claro. Eu disse: se não se importa, vou pegar o cheque. Disseram: certo. Eles estavam separando as notas de dinheiro e as moedas. E eu comecei a pegar os cheques e comecei a procurar. Peguei todos os cheques. Nenhum de 5.000. Mas eu tinha visto tão claramente como vejo vocês. Eu sabia que Deus, ao me ensinar uma nova dimensão, não ia me decepcionar. Mas eu pensei: bem, se não é hoje, vai ser amanhã à noite. Então começaram a separar as moedas e eu vi um pedacinho de papel amarelo. Gosto dela. Ela fica ali olhando e sorrindo, parece que já sabe o fim da história, antes de eu contar, sabe? E eu vi aquele pedacinho de papel amarelo e peguei aquele papel e sabe o que era aquele pedacinho? Um cheque de $5.000. A primeira vez que isso aconteceu em nosso ministério. Por quê? Porque comecei a vê-lo em meu espírito. Sabe, eu literalmente explodi. A visão seguinte que Deus me foi, um cheque de $10.000. E quero compartilhar com você o seguinte: os $10.000 chegaram. Mas sabe o que era o seguinte? Quem disse isso? Isso mesmo. Eu vi um cheque de $1 milhão em meu espírito. Estou esperando. Se está aí no seu bolso, pode entregá-lo. Depois da reunião, sabe? Eu continuo crendo e continuo esperando. Mas eu tenho a certeza absoluta disso. Eu o vi em meu espírito e sei que vai acontecer. Então, de repente, comecei a pensar: se isso funciona com dinheiro, deve funcionar na cura. Amém? E comecei a compartilhar isso e falei disso uma vez na conferência carismática em Pittsburgh. Trouxeram ali uma jovem que estava morrendo de uma doença incurável e estava de cama há meses. E eles a tiraram do hospital e a trouxeram e a puseram na fila da frente. Não importa para onde ela olhasse. No recinto, com o canto do olho eu a via. Ela estava sentada ali, a cabeça pendendo, a língua pendurada. Sua língua parecia ter 2 metros de comprimento. Nunca vi coisa horrível na minha vida. Sua aparência era terrível. Eu nunca vi nada horrível na minha vida inteira. Eu podia olhar para o lado oposto e ainda assim eu a via. Se olhasse para este lado, podia vê-la pelo canto do olho. Bem ali na minha frente.
Pensei, Senhor, por que tinha que pôr alguém na minha frente assim? Minha primeira reação foi ir até lá, porque a mãe dela tinha me pedido, ore por ela. Deus disse, dê-lhe a palavra. Primeiro, dê-lhe a palavra. Então eu disse à mãe, vou impor as mãos dela no fim do culto. Mas Deus me disse que lhe desse a palavra, porque Ele enviou sua palavra e a curou. E isso é tremendamente importante. Eu compartilhei com eles o que falei aqui hoje e disse, eu creio que você vê em meu espírito o que você vai receber. E disse, quero que veja a sua cura, quero que veja Jesus lá na cruz, há 2000 anos atrás, quero que veja nela toda a doença que já cometeu a raça humana. Jesus nem parecia um ser humano naquela cruz, você sabia, não? Ele tinha sobre si toda a doença que já houve no mundo. Todo caso de paralisia cerebral, todo caso de esclerose múltipla, de câncer, todo caso de artrite reumática estava no corpo do Senhor Jesus Cristo, ali naquela cruz, e disse, veja sua doença ali e você vai ser curado. E quando o culto acabou, eu corri até aquela jovem, Deus disse, agora vá ministrar a ela. E você sabe, quando está numa reunião grande com umas 6.000 pessoas, você quer uma cura fácil com a primeira pessoa com quem põe as mãos. E Deus disse, vá até ela. Fui até lá e perguntei, filha, você ouviu o que eu disse? E numa voz muito fraca ela disse, sim. E eu disse, você entendeu o que eu disse? Sim. Eu disse, diga-me, o que você viu? Ela disse, eu me vejo totalmente curada hoje. Eu me vejo andando por esse corredor hoje. Eu disse a ela, se me vires quando for, assim se te fará. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E sabem o que ela recebeu? Exatamente o que ela viu. Ela se viu andando por aquele corredor. Ela se viu, notou o que ela disse, eu me vejo curada. Quando ela disse isso, você percebeu a palavra? Ela disse, eu me vejo curada. Hoje, eu me vejo andando pelo corredor. E aquela jovem recebeu o que ela viu. No dia seguinte, ela saiu do hospital, onde estivera internada na UTI por 4 meses. No dia seguinte, ela passou o dia todo correndo pelas montanhas de Pittsburgh, na Pensilvânia, testemunhando de sua cura. Por quê? Porque ela começou a ver em seu espírito. Sabem, daqui de onde estou hoje, eu olho para vocês todos e sabe o que eu vejo? Eu posso ver bênção sem conta. Bênção sem conta. Posso ver finanças, posso ver cura, vejo empregos, eu vejo carros novos. Não é lindo um carro novo esperando por você? Glória a Deus, aleluia. Lembre-se, o que você vê é o que recebe. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.